Olá, queridos, Deus abençoe a sua vida, a minha vida. Ó, já vou logo te avisando, você que tá desanimado, você que não quer mais congregar, você que se sente o último pacote do biscoito, ou você que pensa assim, sou mais um na multidão nessa igreja. Então, esta aula é para você. Sim, para você que, sabe, tá empurrando. Sabe aquele empurrar que você levanta e só Jesus na causa? Essa aula é para você, sim! A gente vai estar estudando sobre os dons. Não vou estudar todos os dons, a não ser se o Espírito Santo de Deus mandar. Mas estarei ressaltando o primeiro dom, que é o dom de discernimento de espírito. Eita! O dom importante. Principalmente se a gente for trabalhar o batalhar de expulsar demônios. É de muita importância, principalmente para quem expulsa demônios e cura enfermos, para detectar, porque a gente também conseguiu ver nas aulas passadas que há enfermidades que são de possessões demoníacas. Então a gente também tem que detectar esse mistério aí. Pois é. Mas eu quero já te trazer uma palavra assim de conforto, de alegria, de te dizer, querido, que você faz parte do corpo. É muito bom a gente saber que, embora às vezes a gente pode ser querido para as pessoas, para nossa família, mas acima de tudo a Bíblia fala que nós somos queridos para o Senhor, nós somos importantes, nós fazemos parte do corpo de Cristo, sim! E por isso eu já me encontro feliz, sim! Que coisa maravilhosa você saber que você é especial para esse Deus tão, 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 tão bom. Pois é, o Espírito Santo, ele é Deus. Epa, não temos dúvida disso, não precisamos nem ressaltar tanto, porque se você tem dúvida, coloca aí nos comentários que depois a gente vai bater um particular, que aí eu vou mandar umas passagens bíblicas para você, que vai demonstrar que ele é Deus. Eu só estarei ressaltando somente uma passagem hoje. Por quê? Porque não tem como eu falar de discernimento de espírito, volto a dizer que é um dom muito, muito importante, sem falar do dono do dom. Opa! Esse Senhor poderoso, porque o Espírito Santo de Deus é Deus, que faz como quer, do jeito que quer, que distribui como quer, porque a gente vai ver passagens bíblicas aqui, que ele é quem distribui os dons e da forma como lhe apraz, como lhe deseja, mas com um fim proveitoso. Acompanha comigo, querido. Eu quero que você acompanhe comigo 1 Coríntios, capítulo 12. Do verso 1 ao verso 11. Mas primeiro eu quero ressaltar com você apenas o verso 1. Olha que o apóstolo Paulo fala para os coríntios. Irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos dons espirituais. Tem outras passagens que falam desinformados. É como se o apóstolo Paulo estivesse falando assim: irmãos, eu não quero que vocês sejam sem conhecimento, ignorantes, relacionado ao assunto dos dons. Vocês têm que estudar, vocês têm que conhecer sobre esse assunto. É de suma importância porque é algo que vocês vão receber. Nas entrelinhas é isso que ele está dizendo. Mas para não ficar somente nas minhas palavras, acompanha comigo os versos seguintes. Verso 2. Vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos. Que maravilha, né? Mas o Espírito é o mesmo. Verso 5. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Ué, em todos? É o mesmo Deus que opera em alguns? Não é isso que está na palavra. E o mesmo Deus é que opera tudo em todos. Então, meu amor, meu irmão e minha irmã querida, eu quero te dizer que você também está incluído.
nessa bênção aqui. Acompanha comigo. Verso 8. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dado no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar. Engraçado que vai enfatizando, ressaltando o mesmo Espírito, o mesmo Espírito, o mesmo Espírito, para não ter dúvida. Verso 10, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas, verso 11, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um. Você entendeu? A cada um. Não a alguns. A cada um, individualmente, ainda ressaltou de novo, individualmente, conforme ele quer. Ele faz da forma que ele quer e distribui do jeito que ele quer. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Desculpa a moto que passou ali, mas não deixa que nada venha tirar o foco dessa lição. Você entendeu de primeira mão, então, que você é uma pessoa importante no corpo. Você entendeu que você não é mais um na multidão. Você entendeu também que a partir do momento que você adentrar, melhor dizendo, na porta da igreja onde você congrega, ali no templo, você já vai entrar com outro pensamento, sabendo que você faz parte do corpo e que você é um instrumento no qual recebeu um dom e que esse dom é para um fim proveitoso. E mais à frente a gente vai ler nas passagens bíblicas na próxima aula, que ela vai ser dividida em duas, acredito eu, que você recebeu esse dom, todos receberam dom pelo Espírito Santo, mas para um fim proveitoso. E mais à frente a gente vai ver que esse fim proveitoso é para abençoar a congregação, a igreja e a você. Então, querido, de antemão, cai por terra toda mentira de Satanás, que você é mais um na multidão, que você só tá ali para somar, mas somar, sim, até sim, mas somar de forma produtiva, porque você tem algo a acrescentar no corpo de Cristo. E não sou eu que estou falando, é a palavra, tá bom? Mas antes da gente trabalhar sobre as características desse dom de discernimento de espírito, eu quero enfatizar com você duas coisas de suma importância sobre o dono do dom, que é o Espírito Santo. Acompanha comigo. A primeira coisa que eu quero ressaltar é que ele é Deus. Conforme eu enfatizei para você, se você tem dúvida relacionada a esse assunto, coloca aí nos comentários que eu te mando no privado várias passagens bíblicas que demonstram que o Espírito Santo é Deus. Mas hoje eu estarei ressaltando com você apenas uma passagem. Está lá em Atos, capítulo 5, do 3 ao 4. Deixa eu abrir para a gente ler. Atos, capítulo 5, do 3 ao 4, e diz assim: Então Pedro disse a Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que conservando a propriedade seria sua, e depois de vendido o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Aqui, na próxima aula, a gente vai estar ressaltando essa passagem bíblica e a gente vai ver que Ananias e Safira pagou um alto preço por ter mentido para o homem de Deus. E esse homem de Deus era o apóstolo Pedro e ele tinha o discernimento do Espírito. E a gente vai conseguir detectar as características e atitudes daquelas pessoas que têm o discernimento do Espírito. É muito abençoador uma pessoa que tem esse discernimento, principalmente se ela é um líder e se ela está de frente de certas responsabilidades espirituais, porque ela não consegue ser enganada pelo inimigo.
E Deus, o Espírito Santo, revela a esta pessoa a mentira de Satanás, a malícia, a estratégia de Satanás. E essa pessoa, ela consegue distinguir, melhor dizendo, o falso do verdadeiro, o que é de Deus e o que não é. Acompanha comigo. Há alguns pontos importantes que eu anotei aqui, falando assim de forma bem tranquila sobre esse discernimento de espírito. O que é esse discernimento de espírito? É ter a capacidade de distinguir, sentir entre o que é certo ou errado, verdadeiro ou falso na área espiritual. A pessoa que tem um discernimento espiritual sabe a diferença entre o que vem de Deus e o que não vem. É a capacidade, irmãos, de perceber o mundo ou a realidade dos espíritos, não só da parte demoníaca, mas também angelical. Então, isso é muito, muito, muito legal, muito especial, uma pessoa que tem esse discernimento. E a gente entende que esse discernimento é de suma importância no corpo de Cristo. Esse discernimento é muito, muito importante ser exercitado na membresia, no corpo ali de Cristo ali, no desenvolver do trabalhar do dia a dia ali junto com os irmãos. Então, os irmãos que têm esse discernimento, eles têm que, quando eles estão ali junto, congregando, eles contribuem de forma muito satisfatória para o corpo de Cristo. É claro, irmãos, que quando a gente for trabalhar outros dons, já vou logo dizendo que eu não quero dizer que eu vou trabalhar todos os dons. Eu vou ser guiada pelo Espírito Santo. Lembra que o intuito dos nossos vídeos é fazer certas pinceladas para poder te ajudar no dia a dia? Então, tudo que eu vou colocando nos vídeos, eu vou perguntando ao Senhor o que Ele quer que eu trabalhe. Então, o primeiro dom que Ele quis que eu viesse a trabalhar com vocês é o dom de espíritos, de discernir os espíritos. Mas isso eu vou trabalhar na segunda aula, de forma mais clara, através de passagens bíblicas. Hoje eu estou ressaltando algumas características, para falar assim, de forma mais clara, duas características que é de suma importância a gente entender sobre o dono do dom, que é o Espírito Santo. Então, a primeira coisa que eu ressaltei é que ele é Deus. Está lá em Atos, capítulo 5, do 3 ao 4, que nós acabamos de ler. Outra coisa também que temos que entender é que ele é soberano, ele é livre. Nós acabamos de ler no começo da aula, 1 Coríntios capítulo 12, ressaltando a conduta do Espírito Santo, de como é o seu trabalhar relacionado aos dons. Ele vai distribuindo conforme lhe apraz, conforme é o seu desejo, mas com um objetivo, com um fim proveitoso, conforme eu ressaltei que vai ser mais trabalhado isso na próxima aula. Mas a gente vê a liberdade desse Espírito Santo que é Deus. A gente vê a forma livre dele agir no corpo de Cristo. Eu quero que você acompanhe comigo 1 Coríntios capítulo 12, verso 11, que a gente leu, mas vou ressaltar de novo. Mas um só, é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme ele quer. Aqui é importante esse versículo que a gente aprende duas lições. Ele distribui os dons a todos. Ninguém fica sem nenhum dom. Aqui, todos que fazem parte do corpo de Cristo, que aceitaram Jesus como seu único e verdadeiro Salvador e está ali no corpo, fazendo parte da membresia do corpo de Cristo ali, ele tem um dom. Muitas pessoas falam, eu acho que eu não recebi dom nenhum. É porque você não está buscando no Senhor. Não está pedindo para ele, para ele revelar a você. Mas como é que a gente consegue também detectar se a gente tem um dom X ou dom Y? Congregando. Ali no dia a dia com os irmãos, no batalhar, no pelejar, na oração, ali exercitando a palavra, congregando, enfrentando os desafios. É ali que você vai conseguir entender o dom que Deus te deu. Mas também eu recomendo que você comece a buscar para que o Espírito Santo de Deus possa te revelar, porque realmente a Bíblia ressalta que cada um recebe. Uns recebem 2 ou 3 ou 4 ou mais, um recebe 1 ou 2 ou 3, não sei, mas todos recebem.
E isso é muito, muito gratificante. Você saber que você é importante no corpo. Você faz parte do objetivo maior, que é o quê? A glorificação de Deus através do corpo de Cristo. Então você faz parte desse corpo e isso é muito importante. Quando você lê todo o capítulo 12 de 1 Coríntios, você vai ver que todos ali têm um ponto específico no corpo. Uns são orelhas, outro é pé, outro é mão. É claro que é uma forma simbólica de se dizer, mas ali também traz uma reflexão muito importante. Se todos forem orelha, aonde estará a boca? Se todos forem boca, aonde estará o pé, que traz equilíbrio? Se todos forem pé, aonde estará a mão? E a verdade. Cada parte do corpo é de suma importância. É claro que tem certas características não, parte do corpo, que talvez fique escondidinho, não chama muita atenção, como o ouvido. Tá vendo? Ele está escondidinho aqui através dos meus cabelos. Mas o irmão que é a orelha, aquele que está sempre pronto a ouvir, aquele que a qualquer momento está pronto a nos socorrer. Nossa, como o irmão orelha é importante. E a orelha, ela fica escondidinha. A boca fica mais em evidência. Mas o irmão orelha faz toda a diferença no corpo de Cristo. É claro que eu estou brincando um pouquinho com você, mas eu quero que você entenda que todos são importantes no corpo de Cristo. Então, nós entendemos que o Espírito Santo é Deus. E a Bíblia fala que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então, às vezes, eu vejo certos irmãos ficando tristes porque fulano recebeu o dom tal e ele queria receber o dom tal de fulano e ele tem o dom Y. A Bíblia fala que o Espírito Santo é Deus e é Ele que distribui conforme lhe apraz, o seu desejo, a sua vontade. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ele sabe o que é melhor para mim, qual é o dom que pode ser bem exercitado através da minha vida e qual é o dom que poderá ser bem exercitado através da sua vida. O que cabe a nós é ficarmos felizes, é ficarmos realizados pela dádiva de recebermos o dom desse Deus maravilhoso e tentar exercitar esse dom da melhor forma possível, para que no final todos no corpo de Cristo possam ser abençoados e nós também, e o nome do Senhor ser glorificado. Mas vamos continuar? Outra característica que eu quero que você guarde no coração sobre o Espírito Santo, que é o dono do dom, é que ele é livre. O Espírito Santo de Deus, ele é livre e soberano. E nós vimos aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 11, que ele distribui os dons de forma individualmente, conforme ele quer, conforme lhe apraz, porque ele é livre, soberano, tremendo, maravilhoso. Ninguém manda no Espírito Santo. Ele faz conforme a sua vontade, o seu querer. Mas também eu não quero ler somente 1 Coríntios, capítulo 12, verso 11. Eu quero que você acompanhe comigo o Evangelho de João, capítulo 3, verso 8. Para a gente terminar, para a gente poder ir para a próxima aula, semana que vem, no qual a gente vai trabalhar de forma mais profunda esse discernimento de espírito, tá bom? Evangelho de João, capítulo 3, verso 8, diz assim: o vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Aqui demonstra que quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós não passamos mais a guiar a nossa vida. O Espírito Santo de Deus é que nos guia, que nos leva. Várias passagens bíblicas, principalmente nos evangelhos, mostram servos de Deus sendo transportados de um lugar para o outro, falando coisas segundo a vontade de Deus, indo a lugares que agradava a Deus, para Deus completar a obra dele. É assim que é todo nascido do Espírito, demonstrando
a liberdade desse espírito, a forma dele agir, a sua soberania. E isso é muito bom, a gente saber que quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, não somos mais nós que guiamos, mas sim o Espírito Santo. O Espírito Santo é que tem que nos levar. O Espírito Santo é que tem que nos guiar. Eu quero enfatizar isso terminando esta aula porque a gente tem visto muitas loucuras por aí de arrepiar o cabelo. É verdade. Tem certos exageros espirituais. Coisas que a gente vê que não tem demônio nada. É carne pura. Mas, por outro lado, também muitas possessões demoníacas. E como saber discernir? Como andar nessa linha tênua? Né? Que é a visão espiritual, de você trabalhar no mundo espiritual. É você tendo discernimento de espírito. Ah, Priscila, mas aqui a gente viu que o Espírito Santo de Deus ele distribui os dons conforme lhe apraz. Sim. E se você não tiver o dom do discernimento de espírito, ande com quem tem. E como você vai fazer isso? Congregando. Fazendo parte do corpo de Cristo, estando ali lado a lado, ombreando com seu irmão na caminhada cristã, no pelejar, né, da obra ali, porque o dom que você não tem, com certeza Deus vai colocar um irmão ao seu lado que necessita daquele dom para exercitar a obra que você está trabalhando, o que você precisa fazer para que venha alcançar êxito para a glorificação do nome do Senhor. E é assim que Deus faz. Pedro tinha, talvez outro apóstolo não tinha o discernimento do Espírito, mas eles estavam ali andando juntos, ali na caminhada, e um complementando o outro. Assim é o corpo de Cristo. Então você viu como você é importante? Você viu como você não pode deixar de vir, de estar conosco, lado a lado, ombreando, juntinho? Eu preciso de você e você precisa de mim. E glória a Deus que todos nós precisamos de Cristo. E você viu? Se você não tiver este dom, outro tem e vice-versa. Sabe por que Cristo fez assim? Primeiro, porque ele ama união. Quem gosta de desunião e discórdia, a gente viu quem é. O nosso inimigo. Ele é mau. Mas o nosso Deus, o Espírito Santo, o nosso Consolador, aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ele ama a união. Por isso, ele colocou algo em mim que talvez você não tenha, e vice-versa. Olha que legal. Eu entendo que eu preciso de você e você precisa de mim, sim, porque a gente tem que congregar juntinho, um aprendendo com o outro e todos nós aprendendo com Cristo. Então vem comigo na próxima aula, onde a gente vai ver certas passagens bíblicas demonstrando discernimento de espírito, e você vai ver que é algo muito, muito importante. Que o Senhor Jesus te abençoe, querido. Que a aula de hoje possa ter avivado a sua fé, para você entender que você está fazendo falta. Falta ali no batalhar. Falta ali de frente pelejando conosco. Querido, não fica aí não, parado não. Vem ficar conosco, porque o nosso corpo tá faltando um membro. Tá faltando um pedacinho. A orelha, ou talvez a mão, ou talvez a boca, ou talvez o pé. Eu não sei que parte do corpo você é, mas eu só sei que a partir do momento que você não está congregando na sua igreja ou congregando comigo, por me conhecer, está fazendo falta. E o seu espaço ninguém pode preencher. Lembra que o Senhor Jesus ele distribui os dons de forma individual e que você faz parte do corpo? Leia 1 Coríntios capítulo 12, verso todo. Você vai ver que você faz parte do corpo e ninguém pode preencher o seu espaço.
Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele possa te fortalecer, te levantar como soldado para guerrear conosco a caminhada cristã. Um grande abraço no seu coração. Até a próxima aula. Deus te abençoe.